Joguem a rede à direita. 7. Desenvolvendo o interesse antes da campanha. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos lançarem as redes do outro lado, estava falando a pescadores experientes que, apesar disso, haviam trabalhado a noite inteira sem conseguir pescar nada. Cada pescador do Evangelho conhece algo desse desapontamento. Segue os processos regulares, trabalha dura a noite toda, mas há pouco resultado. O povo parece não responder. Talvez o tempo tenha sido desfavorável, o salão não fora bem escolhido ou o campo não tenha sido adequadamente preparado. Poderia surgir uma dúzia de razões, porém nenhuma delas é a verdadeira. Voltemos à história. Era amanhã quando Jesus encontrou seus discípulos no mar de Tiberíades. Interessado no trabalho deles, perguntou: "Vocês têm aí alguma coisa para comer?" Responderam-lhe eles: "Não." Quase podemos ouvir o tom de decepção em sua resposta. Então o mestre disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." A ordem foi desafiadora, pois já era dia, ou seja, não era a melhor hora para pescar naquelas águas claras. Além disso, o costume dos pescadores era lançar a rede do lado esquerdo do barco. Talvez não seja possível dar explicações razoáveis ao fato, mas tratava-se de um costume antigo. No entanto, o mestre disse a esses pescadores experientes que lançassem sua rede à direita do barco, pois de uma noite frustrante de pescaria veio a orientação transformadora: mudem o método. Eles obedeceram. E quantos peixes levaram à praia? Jesus queria que esses futuros evangelistas experimentassem a satisfação de saber que ele nunca depende de métodos e costumes pré-estabelecidos para o sucesso de seu trabalho. Ele podia pescar tão bem, ou quem sabe até melhor, afastando-se de alguns dos hábitos instituídos por muito tempo. Novas técnicas seriam descobertas e comprovariam que Jesus efetuaria o trabalho de maneiras incomuns por intermédio deles. Essa história contém uma lição para nós. Existem novos métodos que ele deseja que usemos em nosso trabalho de evangelizar? Tendas, salões, teatros, igrejas e parques ao ar livre têm sido usados com sucesso. Cada um tem suas vantagens peculiares, alguns mais do que outros. Boa localização. A localização da campanha evangelística é muito importante. Estudai vossa localidade. É a admoestação. Mas estudem-na particularmente, tendo em vista deixar a luz irradiar para outros. Isso nem sempre tem sido feito. Consequentemente, a obra de Deus não tem avançado em alguns lugares como deveria. Em alguns países, a causa da verdade poderia estar muito mais adiantada atualmente se nossos irmãos não houvessem procurado, ao começo, trabalhar com tanta economia. Se houvessem alugado boas salas, levado avante o trabalho como quem possui grandes verdades, as quais hão de necessariamente triunfar, teriam obtido êxito maior. A causa do evangelismo tem sido frequentemente vítima de visões restritas. Gastos desnecessários e extravagantes não são de modo algum o que estamos aconselhando, mas geralmente o programa que gasta menos acaba saindo mais caro. Para que servem todo o trabalho e as lágrimas, os barcos e as redes, a menos que se possa apanhar peixes? O evangelismo precisa de pessoas e equipamentos, mas essas pessoas devem saber como e onde jogar a rede. Preparo do campo. Planejar um programa evangelístico efetivo não é tarefa simples. Muito deve ser levado em consideração. Precisa-se de entusiasmo, mas também de organização. A boa preparação e o planejamento cuidadoso são fatores essenciais para o sucesso. Nenhum cirurgião operaria um paciente sem obter um relatório médico completo. Antes, ele deve estudar todos os sintomas e conhecer a história do caso. Pode levar várias semanas sendo feitos diferentes testes antes de o diagnóstico ser dado. Sendo assim, o cirurgião espiritual deveria ser menos criterioso em sua aproximação? Assim como um paciente é diferente do outro e requer, portanto, estudo especial, cada cidade tem problemas peculiares. Algumas são centros industriais, outras são núcleos educacionais. Em uma área rural, o povo será muito diferente daquele encontrado em regiões turísticas. As pessoas podem falar a mesma língua, mas seus interesses estão tão afastados quanto um polo está do outro. As influências políticas e religiosas também obrigam o evangelista a variar seus métodos de aproximação. O conhecimento detalhado do campo proporcionará melhores métodos de aproximação. Devemos estudar o território, como foi expresso no primeiro capítulo.
Guerras se lutam com mapas e pessoas. O general sábio conhece cada morro ou vale do terreno O general sábio conhece cada morro ou vale do terreno antes de atacar. Seu sucesso depende em grande parte do seu conhecimento da região. Análise da cidade. Para mudar de ilustração, o evangelista, como sábio cirurgião espiritual, elaborará um relatório dos antecedentes da cidade antes de efetuar a operação. Muitas cidades sofreram e outras faleceram nas mãos de cirurgiãos evangelísticos ineficientes ou inexperientes. Na maioria dos casos, o trabalho se iniciou praticamente sem preparação alguma. Regularmente se ouve o brado: não temos tempo a perder, temos que terminar a obra. O mais triste de tudo isso é que, dessa maneira, a obra não está sendo feita. Territórios que poderiam produzir uma rica colheita estão sendo queimados. Há quanto tempo a cidade existe? Como foi fundada? Como é sua população? Quais são suas indústrias e principais fontes de renda? São exemplos de informações muito importantes. Além disso, é preciso responder a algumas perguntas estratégicas. Qual é a religião predominante? Onde se localizam as maiores igrejas? Quem são os líderes religiosos mais conhecidos? Quais são as facilidades de recreação da cidade? Onde estão localizados os hospitais, as organizações filantrópicas, as escolas e colégios? Também seria conveniente saber algo a respeito de clubes, teatros, cinemas e até cadeias, pois devemos pescar em todas as águas. Com uma aproximação apropriada, em poucas horas é possível ter mais conhecimento sobre uma cidade do que muitos que moram lá durante toda a vida. Isso coloca o pregador em situação vantajosa, especialmente se na primeira reunião pudesse referir a um acontecimento de importância local que tenha ocorrido há muitos anos. Imediatamente seus ouvintes perceberão que ele os conhece. É um com eles e que se trata de um amigo. Ao final da reunião, alguns que se recordam do incidente poderão acrescentar algum detalhe. Rapidamente, seus lares estarão abertos para uma visita amigável. Muitos desses contatos têm sido o início de estudos bíblicos. Uma ponte que desabou, um edifício demolido ou uma antiga construção cultural de algum cidadão preeminente podem ser a ferramenta exata para, afinal, conduzir uma família inteira ou mesmo um grupo de famílias para a igreja. Relacionamento com as autoridades. Outra parte importante na preparação do campo é o relacionamento do evangelista com as autoridades municipais, prefeito, vereadores, empresários, dirigentes governamentais e do comércio, médico, educadores e advogados. Visite-os como um amigo, viva cada ministro como um homem entre os homens. É conveniente tornar-se interessado nas atividades cívicas da cidade, bem como nos problemas sociais. Fazer amigos entre pessoas influentes pode abrir caminho para a oportunidade de falar em organizações sociais ou comerciais. Isso fará muito em favor da quebra do preconceito e do desenvolvimento de uma relação amistosa. Caso se levante alguma oposição contra o trabalho evangelístico, essas amizades poderão intervir favoravelmente. Nosso Salvador assistia aos grandes festivais da nação que eram celebrados anualmente. Tornava-se parte integrante da vida de seu tempo. Tinha amigos de todas as classes. Quando o convidavam para uma festa, ali comparecia, mesmo que fosse na casa de um desprezado publicano. Relações interdenominacionais. Nada é mais importante nessa preparação do campo para o evangelismo do que se tornar conhecido dos ministros de outras denominações. Assistir a seus serviços de culto revelará uma atitude amistosa e será uma oportunidade para entender a situação espiritual da comunidade. Nossos pastores devem tentar se aproximar dos pastores de outras denominações, orar por esses homens e com eles, porque em Cristo está fazendo intercessão. Pesa sobre eles uma solene responsabilidade. É possível orar por esses pastores em nosso lar sem necessariamente conhecê-los pessoalmente. Entretanto, para orar com eles, é preciso estar onde eles estão. Devem ser visitados em seu lar ou sua igreja. O ministro deve criar ocasiões em que possa encontrá-los e assim cultivar um relacionamento fraternal.
Ellen White afirmou que devemos manifestar profundo e fervoroso interesse por esses pastores do rebanho. Esses líderes não são chamados de falsos pastores, mas de pastores de rebanho. Sem dúvida, existem alguns falsos pastores no meio deles, porém muitos são sinceros e piedosos e anseiam por luz e amizade. Nossos pastores devem fazer com que o trabalho por pastores seja sua obra especial. Não devem entrar em polêmicas com eles, mas com a Bíblia na mão, insistir com eles para que estudem a palavra. Se isso for feito, muitos ministros que estão agora pregando o erro vão pregar a verdade para este tempo. Atentem que deve ser o trabalho especial do ministro adventista trabalhar por esses pastores. É exatamente o que fará o coração cheio de amor de Deus. Não entrar em polêmica com eles. É o conselho do Senhor. Então, vem a reafirmação de que se for mantida a relação certa com eles, muitos que estão agora pregando o erro vão pregar a verdade para este tempo. É preocupante pensar no quanto o movimento tem perdido por negligenciar o conselho inspirado. Aproximar-se dos ministros de outras denominações nem sempre é fácil, especialmente quando um espírito de controvérsia sempre separa os grupos de cristãos. Entretanto, o testemunho de todos aqueles que em humilhação e oração têm seguido essa instrução do Senhor é que traz grandes bênçãos e um espírito de boa vontade. Quando um obreiro chega a um lugar onde houve controvérsia religiosa, debate ou rompimento de relações, deve fazer seu melhor para modificar o cenário e dar uma impressão diferente. Assim, assistir aos cultos da igreja daquele ministro, fazer-se conhecido e expressar apreciação pelo serviço são atitudes que podem ser muito importantes para sarar as feridas do passado. Em lugares onde se desenvolveu a disposição amistosa em vez do sentimento de controvérsia, alguns que se opunham à obra, desconhecendo o propósito do movimento, não somente se tornarão amigos da causa, como também aceitarão a mensagem adventista. Nunca nos esqueçamos do fato de que somos enviados como cordeiro para apresentar o Cordeiro Divino. Guardemos-nos contra a tendência de revelar outra disposição, além daquela puramente cristã. O conselho do Senhor é bem claro nesse ponto. Nossos obreiros devem ser muito cuidadosos e não darem a impressão de ser lobos que se procuram introduzir para apanhar as ovelhas. Interesse prévio. O método do mestre, segundo é registrado em Lucas de 10, do 1 ao 16, merece ser estudado de maneira especial. Em sua organização, Jesus apontou 70 obreiros, além dos 12 apóstolos ordenados. Esses 70 foram usados como pontas de lança em seu programa evangelístico. Foram enviados de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Lucas 10:1. Como já notamos no capítulo anterior, havia um propósito divino em uni-los dessa maneira, pois um poderia perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000. Deuteronômios 32:30. 2 não são apenas duplamente eficientes, são 10 vezes mais eficientes do que um só. Não é de admirar que Jesus tenha enviado seus obreiros 2 a 2. Notem agora a sua instrução. Disse que haveria uma colheita farta, mas que também haveria escassez de trabalhadores. Parece que essa tem sido a situação comum. A maior dificuldade não é a de encontrar pescadores desejosos de abraçar a mensagem, mas de achar obreiros desejosos de espalhar as boas novas. Em todo o mundo se estragam as colheitas por falta de quem possa colher. Visitação amistosa. O Salvador advertiu que as condições seriam hostis. O mundo mau que levou o Senhor ao Calvário nunca esteve esperando pelos mensageiros da verdade de braços abertos. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Lucas 10:3, disse ele. Assim deveriam se portar sempre como cordeiros, não como lobos. Cristo também não os enviou como negociantes. Suas instruções foram: não levem bolsa nem sacola. Verso 4. Uma vez que o propósito da visita deles não era simplesmente social, completou dizendo: não saúdem ninguém pelo caminho. Aqueles que conhecem o Oriente compreendem a sabedoria dessa admoestação. Uma saudação naquelas terras não é somente um cumprimento de cortesia, requer, na maioria das vezes, certa troca de informações.
incluindo toda a história das respectivas famílias. Assim, o mestre ordenou que evidenciassem a verdade espiritual em seus diálogos, falando somente do reino de Deus e da maravilha de sua graça. Esses obreiros deveriam ir ao lar das pessoas. O lar é o melhor lugar para ir ao encontro de uma pessoa, caso o objetivo seja ganhá-la do pecado para a santidade. Em uma visita a um lar, deve-se ir como embaixador da paz e boa vontade, não para discutir, mas para testemunhar. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa, verso 5. Não importa qual seja a crença professada por alguém, em toda a casa em que se entrar, diga-se paz. Lembrem-se do evangelismo não é debate, é testemunho. Lembre-se, evangelismo não é debate, é testemunho. Outro item definido na técnica do Senhor dizia respeito ao trabalho médico missionário. Jesus disse, curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Verso 9. Maravilhosas oportunidades se abrem ao obreiro que sabe tratar dos doentes. Ao saírem, os obreiros não deveriam temer o fracasso. Foram enviados para pregar o evangelho e Cristo se responsabilizaria pelo seu sucesso. Verso 10 a 16. Ai daqueles que rejeitaram a mensagem, bem como dos mensageiros que negligenciaram seu trabalho. O registro diz que aqueles obreiros foram e ao voltarem trouxeram uma maravilhosa história de sucesso. Alegrando-se pelo que haviam experimentado, exclamavam, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Verso 17. Sim, o Senhor estava com eles, obreiros humildes, que não foram escolhidos entre os sábios e instruídos. Mateus 11, 25. Eram inexperientes, mas o poder divino acompanhava seu ministério. Grande foi o resultado. Guarda avançada. Essa é uma técnica simples, mas é a técnica do Senhor que proporciona resultados extraordinários e não pode ser superada. Feliz é o evangelista que dispõe dessa guarda avançada para precedê-lo em cada cidade ou lugar aonde está para ir. Assim, a chegada de comportores evangelistas ou voluntários da obra médico-missionária poderia preparar o caminho para a pregação. Compreender que essa guarda avançada faz parte da equipe evangelística, participando com ela das alegrias dos resultados, contribuiria muito para unir todo o programa evangelístico da igreja. É fácil calcular o aumento do número de membros da igreja e associá-lo a um ministro, como se ele fosse o único responsável pela conversão daquelas pessoas. Porém, pode ser que ele tenha tido pouca participação nesse processo, havendo casos em que só lhe coube o privilégio de batizá-los. Registro de interessados. O programa de visitação deve começar cedo o suficiente para permitir a visita a todos os lares. O tamanho da cidade determinará o número de obreiros necessários para essa primeira atividade. Ao serem alcançados, os lares e as pessoas demonstrarem interesse, as informações devem ser cuidadosamente anotadas e entregues ao evangelista. Onde um plano completo como esse for realizado e testemunhas consagradas prepararem o caminho para o evangelista durante vários meses, haverá centenas de pessoas a quem possam ser enviados convites especiais, informando-as das próximas reuniões. Seria ainda melhor que esses missionários avançados pudessem apresentar pessoalmente os interessados a um dos membros da equipe evangelística como um obreiro bíblico. Quando cada obreiro evangelístico estiver unido com cada um dos outros evangelistas, quando todos os departamentos da igreja se unirem e integrarem seus planos e objetivos, quando houver menos preocupação com as estatísticas e mais expectativas em compartilhar a alegria do sucesso, então poderemos esperar um novo dia de avanço espiritual. Esse trabalho é só um. E ainda que um Paulo semeie e um Apolo regue a semente, é Deus quem dá o crescimento. Técnicas para a preparação do campo. Letra A. Estudar o território. Igrejas, indústrias, hospitais, escolas e colégios, clubes, organizações filantrópicas, centros culturais, relacionamento com as autoridades, prefeito, vereadores, câmaras de comércio, médicos, professores, empresários, relacionamento com ministros de outras denominações. Letra B.
Criar interesse antes das reuniões. Seguir o método de visitas de Cristo, dividir o território em setores, organizar a distribuição sistemática de literatura, organizar classes bíblicas em comunidade. Letra C. Começar o trabalho médico missionário. Seguir o método de Cristo a aliviar a dor física e descobrir portas abertas. 2. Promover a aproximação espiritual por meio da oração. 3. Unir ministros e voluntários da obra médico-missionária em trabalho conjunto. 4. Iniciar classes de enfermagem caseira e arte culinária. Letra D. Alistar todos os possíveis conversos. 1. Parentes e amigos dos membros da igreja. 2. Afastados. 3. Interessados que foram despertados pela colportagem. Visitá-los, se possível, em companhia dos colportores. 4. Interessados que foram despertados pelos meios de comunicação, rádio, TV, internet. 5. Criar uma atmosfera de reavivamento.